Olá, seja bem-vinda ao curso Consultora Vencedora. Neste curso você vai aprender a criar um negócio com potencial para faturar R$ 10.000 em 20 dias. Vamos ver como vai funcionar esse curso, ou seja, qual vai ser a estrutura dele. Primeiro vamos aos objetivos deste treinamento. Você vai entender quais características existem em comum em negócios que prosperam. Você vai gerenciar compra e venda. Como fazer isso corretamente? Como comprar direito e vender direito? Tem uma fórmula? Tem. Criar campanhas que vendam. É preciso parar com a aleatoriedade. O que é isso? Você cria peças publicitárias ou peças ou campanhas desconexas. Ou seja, você anuncia uma coisa aqui, no outro dia você anuncia outra promoção, no outro dia outra promoção que não tem nada a ver com isso, e não cria-se uma história, uma conectividade entre essas peças, entre essas campanhas, esses anúncios. Então você vai entender a importância disso, e lá na frente eu dou até alguns exemplos, alguns modelos para você seguir e tal, e pode aplicar à vontade, tá? E assim, quando você cria uma campanha ou você cria uma ação no seu negócio e tudo mais, é como se você estivesse guiando um carro numa estrada. Às vezes você tem que acelerar, às vezes você tem que frear, às vezes você joga para o lado e faz uma ultrapassagem, certo? E também, como um carro, você precisa dar manutenção a ele, tá? Então não é simplesmente fazer uma ação e deixar ela lá e vai funcionar para o resto da vida. Não. Às vezes você começa e não dá certo, aí você não vê que não tem gente, não está tendo acesso. O que você vai aprender aqui é justamente isso: identificar aonde está o erro e corrigir. Como se você estivesse numa viagem e aí nessa viagem furasse seu pneu. Você precisa aprender a trocar o pneu. Em estratégia, em marketing, é a mesma coisa, tá? Você precisa saber, vão acontecer algumas coisas no meio do percurso e você precisa saber onde está esse erro, como trocar esse pneu, tá ok? A ideia disso é criar um negócio sustentável para você conquistar sua independência financeira. E como que a gente estruturou? E como que eu estruturei este curso, tá? Ele foi estruturado em dois módulos. O primeiro deles é o módulo de gestão. Por que tem um módulo gestão, Vinícius? Por que eu preciso aprender a gerenciar, a gerir meu negócio? É importantíssimo que você entenda o que é lucro, você entenda como comprar, como fazer uma estimativa de demanda. Então, nesse módulo, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender qual a situação atual do seu negócio. Como está seu negócio hoje, né? Nós vamos fazer um diagnóstico do seu negócio. Você vai aprender como se faz isso, né? Sempre que você precisa corrigir alguma coisa, você precisa saber como está. Então, como você vai corrigir o que você não sabe, se você não sabe a exata situação atual? Você vai conseguir criar metas atingíveis. Como que cria uma meta atingível? Então, a gente vai aprender isso também. Precificar adequadamente. Como que precifica? É tão simples precificar, né? Eu vou lá e coloco uma margem, ou dobro, ou triplico. Mas isso é o correto? Você vai ver que não é assim, não é tão simples assim precificar. Você precisa de outras variáveis além do preço que você acha, tá? E essa história de estoque e demanda. Eu gero muito estoque, eu não sei o que fazer com o meu estoque. Como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu gerencio essa parte de estoque? Ou como é que eu faço? Tem algumas técnicas que você vai aprender para diminuir o seu estoque. Não só com o estoque que já existe, mas como você compra adequadamente para que você tenha ou faça cada vez menos estoque. Entenda o seguinte, estoque é dinheiro parado. Nem vou entrar nesse assunto agora porque nós temos uma aula inteira sobre isso, tá? E na segunda parte, a parte que todo mundo gosta, chama módulo de vendas, né? Todo mundo gosta dessa parte de vendas, mas você vai entender que vender não é que não seja tão simples, é simples vender, mas você precisa, para vender corretamente, para você criar uma estrutura bacana de venda, você vai precisar primeiro planejar. Planejamento. Você vai entender qual a importância de um bom planejamento, né? Como desenvolver um bom plano. Você precisa de um plano para executar. Não adianta se você sair executando aleatoriamente as coisas que não vão funcionar. Às vezes uma ou outra ação funcione, mas é, via de regra não dá certo, ou não dá certo por muito tempo. Então, como faz um planejamento de vendas, né?
Vocês vão entender todos os passos, todas as etapas, tudo mais. Como você cria uma oferta? Qual é a diferença de oferta e produto? Por que você precisa criar uma oferta? E aí tem algumas peculiaridades que a gente chama de oferta online ou essa oferta para a internet. Por que às vezes você não consegue vender online? Talvez o problema esteja na sua oferta. E você vai saber identificar tudo isso, tá? E o controle de objeções. Se o seu cliente entrou, olhou, vamos pensar numa loja física, o cliente entra, olha, olha, olha e não compra. Tem algum problema ali, ele não comprou por algum motivo, teve alguma objeção, tá? Então, como você identifica e corrige essas objeções? E quais as objeções que são similares, ou seja, estão em todos, praticamente todos os negócios, e a gente já vai corrigi-las durante o curso, tá? E a parte de ação, então a gente planeja, depois a gente age. O que é tráfego e conversão? Como é que isso como é que essas duas palavras, essas duas técnicas vão mostrar para você onde está o erro, onde está o furo do pneu, tá? E como troca, como corrige. Outra interessantíssima, gatilhos mentais. Como funcionam esses gatilhos e como criar gatilhos para que as pessoas comprem mais de você. É, só para você entender, as compras não são feitas pela parte racional, nenhuma compra é racional, né? Então, como você ativa o irracional no cérebro das pessoas para que elas comprem mais produtos de você, tá? Isso a gente vai entender, a gente vai falar de alguns gatilhos ou dos principais gatilhos aqui. O resto são todos derivados desses gatilhos que eu vou falar nessa aula, tá? Como criar uma campanha? E aí a gente sai da aleatoriedade de criar uma outra peça, mas é como criar uma campanha realmente. Então você vai ver como cria, quais os modelos, quais as etapas, tudo certinho, tudo esmiuçado, tá? E você cria uma campanha e você gera também alguns indicadores. Como saber se essa campanha está bem, se o desempenho dessa campanha está ótimo, né? Então, de uma vista geral, de uma visão geral, o curso é isso, né? São todas aulas e a divisão deles é essa. Eu aconselho que você faça ele em ordem cronológica aí, né? De como eu coloquei as aulas, aula 1, aula 2, até a última aula, não me lembro bem qual foi, né? Qual é o número. Mas sempre tente fazer nessa ordem, tá? E aí você vai ter uma ideia mais, digamos, mais estruturada de como montar uma campanha, uma ação de vendas e como gerenciar o seu negócio. Tá ok? Nessa aula eu fico por aqui. Até a próxima!